Bem, senhoras e senhores, nós vamos então continuar com os nossos trabalhos, informando a todos que teremos à mesa agora um representante de cada categoria, a saber, farmacêuticos, Gilda Almeida, por favor, para compor a mesa. Médicos, Jacó Lampert. Odontologistas, José Carrijo. Nutricionistas, Darlene Ramos. Engenheiros, Allen Albert. Economistas, Cláudio Costa Manso. E para a condução dos trabalhos, a vice-presidente da CNTU, Gilda Almeida. Bom, boa tarde, né? A gente já esteve aqui com vocês pela manhã. Agora nós estamos passando para a fase final do nosso encontro e acho que todos e todas receberam uma cópia da carta que nós vamos aprovar, né? Que é os desafios do sindicalismo de profissionais universitários, a carta à nação brasileira do 2º Encontro Nacional da CNTU. Né? Eu acho que, após os debates que nós tivemos, tanto pela manhã e à tarde, e as exposições, né, que eu acho que foram extremamente ricas, a gente precisa sair daqui com um documento que retrate um pouco essa questão que foi debatida e os desafios que nós temos pela frente. Então, eu queria saber se todos receberam a carta, não é? Nós vamos dar uma lida aqui na mesa. Nós vamos proceder da seguinte forma. Não. Tá. Essa é a primeira que eu tenho aqui também. Não é? Tá chegando agora. Tá, pelo jeito está quente. Né? Eu acho que nós recebemos o primeiro. Depois disso, nós tivemos alguns adendos à carta, não é? E fizemos uma segunda versão, que é essa que nós vamos ler agora. E, após a leitura, nós vamos aprovar e amanhã distribuir a terceira versão. Certo, gente? É dessa forma que nós vamos proceder. Então, nós vamos fazer a leitura, as pessoas fazem o destaque, nós anotamos e depois nós abrimos para fazer as sugestões que forem do plenário. Certo? Então, Allen, você gostaria de explicar alguma coisa, porque você ficou coordenando essa questão da carta. E depois a gente vê aqui na mesa quem é que vai fazer a leitura. Talvez a gente possa dividir duas pessoas, a Darlene e o Carrijo. Tudo bem? Gilda, é isso que você comentou. Só explicando a dinâmica, vocês todos receberam esse caderno dos desafios, não é? Desse caderno saiu a primeira versão da carta e já recolhemos um conjunto de contribuições, foi até um negócio interessante. E vocês estão com, então, a versão 2 do lado embaixo, 5 de dezembro, versão 2. É essa que nós vamos ler, e a dinâmica é essa que a Gilda está dizendo, pede destaque, aí, depois da leitura da carta, a pessoa apresenta o destaque, a gente discute, aprova, e aí amanhã recebemos todos a versão 3. É isso. Perfeito. Jacó, você faz o favor de anotar os destaques? Porque aí eu acho que todo mundo
pode contribuir aqui nesse processo coletivo, né? Bom, Darlene lê uma parte e depois o Carrijo... Ele vai começar. Vocês aí combinam quem começa. Não, só um minutinho. Teria mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa aqui na mesa? Antes de a gente iniciar o processo de leitura. Cláudio, tudo bem? Tá bom, então nós vamos começar. Carrijo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar aqui a leitura, então. Carta à Nação Brasileira do 2º Encontro Nacional da CNTU. Desafios do sindicalismo de profissionais universitários. Fortalecer e renovar as entidades sindicais para serem atores decisivos na construção de uma sociedade igualitária e plural, com amplas oportunidades de mobilidade social e distribuição justa da riqueza gerada socialmente. A meta é constituir uma sociedade de classe média em padrões elevados de consciência coletiva e práticas democráticas, progressistas e sustentáveis. Reunida em seu 2º encontro nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, defende a continuidade da luta por uma nação soberana, construindo-se uma sociedade com reais condições de produção de igualdade na diversidade, com amplas oportunidades de mobilidade social, de modo a constituir uma sociedade de classe média em padrões elevados de consciência democrática e progressista. É preciso vencer o desafio da construção de uma sociedade do conhecimento através de formas avançadas de democracia representativa e direta. Daí, a proposta da CNTU do projeto Brasil 2022 para formular uma política sistemática e continuada de coesão social e de organização das demandas a serem conquistadas nos próximos anos, rumo ao bicentenário da independência em 2022. As lutas dos profissionais universitários devem ter como sentido principal para fazer avançar a democracia socioeconômica no Brasil, não basta a mobilidade praticamente restrita à base da pirâmide social e pouco expressiva nos setores intermediários, como vem ocorrendo. As demandas por mobilidade, eu queria só perguntar, faltou alguma coisa aqui? Tá aparecendo. Porque eu achei que ficou muito sem sentido aqui, eu acabei dando prosseguimento... Faltou depois do principal. Porque ficou sem sentido aqui, eu acabei avançando. Tá, o primeiro destaque então, né? Então vamos lá. As demandas por mobilidade positiva da classe média são legítimas e justas, tendo em vista que a riqueza continua a se concentrar aceleradamente nos mais ricos. Não há progresso econômico e não há democracia real sem classe média forte, culturalmente avançada e empreendedora. Para isso, é fundamental a educação de qualidade, pública, gratuita e universal, mas isso não basta. A inserção na globalização deve ser em sentido oposto à divisão internacional do trabalho que nos reduz a consumidores importantes de bens industriais e consumidores importadores de bens industriais e de consumo, e a produtores e exportadores de commodities e de itens de baixo valor agregado. Num tempo em que prevalece a visão que desqualifica o público em prol da privatização de todos os espaços, é urgente pensar em esse desequilíbrio, pois imensos são os espaços a serem conquistados por processos públicos, mesmo que não necessariamente estatais. No Brasil, a supremacia do interesse público está assegurada na Constituição Cidadã, que, entre outros pontos, estabelece o conceito de bens públicos e patrimônio nacional. Para geri-los e potencializar as suas capacidades de atender o público e o bem-estar social, existe o serviço público, que tem suma importância para a promoção de mais igualdade no Brasil. A defesa dos serviços públicos universais e de qualidade é condição vital para a inclusão dos mais pobres e de não exclusão da classe média do sistema de bem-estar social. Cada vez mais caros e de baixa qualidade são os serviços privados de saúde, educação e previdência comprados pela classe média e também pelos pobres, como alternativa à precariedade oferecida pelo Estado. Devemos recusar esse modelo de mal-estar social. A CNTU vem manifestar à sociedade brasileira suas bandeiras
para a potencialização sindical dos profissionais universitários. Para estarmos à altura dos desafios colocados, é necessário, para impulsionar as conquistas de nosso programa comum da CNTU, das federações e dos sindicatos, que se processem junto a elas iniciativas de ampliação, renovação e fortalecimento de sua organização, comunicação e promoção da colaboração e integração permanente junto às categorias profissionais. O segundo Encontro Nacional da CNTU reforça e estimula 10 recomendações aos profissionais universitários e às entidades sindicais que os representam, no âmbito de seu fortalecimento, renovação e crescimento rumo a 2022. Primeiro, participação nas lutas unificadas dos trabalhadores e nas lutas da sociedade pelo desenvolvimento sustentável com valorização do trabalho, distribuição justa dos frutos do trabalho e pela agregação de mais valor e conhecimento a produtos e serviços, fortalecimento da produção de bens e serviços orientados às necessidades que são de todos os brasileiros. Segundo, participação nas lutas pela reindustrialização, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, contra a financeirização e desnacionalização da economia. Terceiro, promover os sindicatos junto às bases, sendo fundamentais as práticas democráticas, o atendimento eficiente, as portas abertas, a transparência e os canais e instrumentos para convivência, participação e colaboração permanentes e contínuas. Tá. No 3. Rafael. Alagoas. Quarto, ter conhecimento dos instrumentos sindicais e desenvolver a formação sindical permanente de todos os dirigentes. Quinto, ampliar e facilitar a sindicalização dos profissionais, tendo como meta dobrar o número de sindicalizados ativos. Sexto, renovação do ambiente sindical e das direções através da participação crescente dos jovens profissionais para garantir a sustentabilidade do sindicalismo de camadas médias universitárias. Promover o diálogo entre as gerações. Sétimo, estimular o empoderamento das mulheres nos sindicatos e as lutas sindicais em prol da valorização profissional e emancipação feminina. Combater o machismo, os preconceitos sexistas, racistas, estéticos e qualquer forma de intolerância. Oitavo, promover no ambiente sindical a educação continuada permanente, a cultura, as artes, a alegria do conhecimento e do relacionamento social. Renovação da linguagem do sindicalismo, superando as visões que apartam o trabalho e o sindicalismo do restante da vida. Nono, desenvolver a combinação da estrutura sindical com a organização e redes horizontais, criando espaços diversificados de participação e diálogo, potencializando, assim, a colaboração com os demais segmentos do trabalho e da sociedade. Destaque? Qual é o seu nome? Décimo, valorização da representação dos trabalhadores e do movimento sindical nos conselhos públicos de controle social e nas casas legislativas. 5 de dezembro de 2013. No 10º? Na verdade, depois eu explico. Alguém mais? Sim, sim. Tem a poesia final. Ah, tá, desculpa. A poesia, gente, que eu esqueci aqui. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer, para melhor prosseguir.
Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer. Outros outonos virão. Outubros. Outros outubros virão. Outras manhãs plenas de sol e de luz. Se não me engano, Milton Nascimento e Fernando Brant. Não, o nome do autor aqui que não tem. Milton Nascimento e Fernando Brant, é isso aí. Milton Nascimento. Primeiro destaque aqui, Gildo. Quem foi? Foi na leitura do Carrijo aqui, do parágrafo ali que termina sem ponto, sem vírgula, no como sentido principal. Aí tem uma sequência, não sei se alguém tem a sequência. Isso, seria assim, as lutas dos profissionais universitários devem ter como sentido principal o combate às desigualdades e a conquista de uma sociedade do conhecimento a caminho de um país educado e empreendedor. Isso completará o ciclo de nossa independência. Alguém tem discordância do que foi colocado aqui para completar o texto? Ok? Segue. Próximo destaque. Segundo destaque no item 3 do quadro, aí, ou do retângulo cinza, Rafael. Por favor, o microfone para o Rafael. Está gravando. Oi? Alô? Bom, não, é porque na realidade contemplou já o meu destaque nos quesitos abaixo. Porém, eu tenho um outro destaque que eu não sei onde que a gente poderia incluir. Aí, o que foi falado na mesa de abertura, inclusive, é uma aproximação do legislativo, né, do movimento sindical junto do legislativo para estar trabalhando isso, né, que foi colocado na mesa de abertura. Não sei se contempla em algum lugar aí. Rafael, veja se pega o item 10. A ideia foi essa, né, que você está comentando. No 10º. Não só nos conselhos públicos, tudo bem? Tá. Próximo, Marlonei, no item 9 aí do retângulo cinza. Marlonei. Meu nome é Marlonei Santos, eu sou médico, presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos. E gremista, né, Marlonei? E gremista. Perfeito. E gremista. O encontro, eu vou fazer uma reflexãozinha rápida para fazer a proposta. O encontro, não preciso dizer para ninguém, todos os senhores sabem, até melhor que eu, que é o encontro corporativo. Por definição, nós somos aqui entidades corporativas que defendem cada uma a sua corporação. Portanto, eu estou aqui falando, defendendo a minha corporação e dos médicos. Não sei, e sinceramente não sei mesmo, qual é a situação das demais profissões liberais universitárias. Sei da minha. E me estranha em que em nenhum momento da carta se fale de tudo que nós estamos passando, e eu falo nós médicos, desse governo que aí está. Pelo menos nem indiretamente se fala alguma coisa. Nós médicos estamos sofrendo e nós sabemos bem o nosso compromisso corporativo, nós sabemos que temos que reivindicar remuneração, condições de trabalho, mas sabemos também o nosso compromisso social no bom atendimento da população. Vocês podem ter plena certeza que nós temos consciência disso. Mas esse governo tem sido tão padrasto com a gente que a gente não sabe se até não tem algum problema pessoal da presidência da República na sua patologia. Não sabemos isso. Deve ter alguma coisa. Curamos a presidente. Ela não tem nenhuma recidiva, ela está bem de saúde. Não se sabe até agora, e eu não estou fazendo nenhum blague aqui, por que está fazendo isso com a gente. Né? Então, o que ela está fazendo? O piso não caminha, o piso salarial, foi vetado também pelo Fernando Henrique, diga-se de passagem, e continua lá sem progredir um piso salarial do médico.
né? Vetaram o ato médico, que é discutível, eu sei, com algumas profissões que estão aqui, mas houve um veto total. 3 dias depois, ela põe o programa Mais Médicos, um programa falso de escravidão do trabalho médico. Por favor, todos nós conhecemos, de escravidão do trabalho médico. Então, eu teria muito mais para falar. Nós, a semana passada, fizemos o nosso encontro no Rio de Janeiro, de um congresso, e fizemos uma carta. E no final da carta, são 4 linhas, se a senhora me permite, vou ler. De tudo que foi discutido no nosso congresso, nós terminamos a carta dizendo isso. Por tudo que foi exposto, repudiamos as ações do governo federal nas figuras da presidente da República, Dilma Rousseff, e de seu ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ações essas que têm atingido o trabalho e a dignidade dos médicos e que também têm prejudicado e pondo em risco a saúde da população brasileira. Isto foi o final da nossa carta. Eu não chego a propor. Por que eu não chego a propor? Porque eu não sei qual é a situação. Pode ter alguma outra federação, alguma coisa que estenda, que tenha alguma coisa com o governo, que esteja sendo bem atendida. Nós, médicos, não estamos pondo em risco, com isso, a saúde da população. Muito obrigado. Obrigada. Bom. O próximo destaque... É o meu. Ele não tem nenhuma colocação? A gente está inscrevendo, vai ter o próximo destaque, depois tem 2 pessoas inscritas já. Vamos terminar os destaques primeiro, gente. Nós vamos terminar os destaques, depois Inscreve. tem a companheira Darlene que está inscrita, e depois você, tá? O próximo destaque, por favor, Jacó. Bom, o próximo destaque é meu. Na verdade, como eu não tinha lido com antecedência aqui a carta, e como eu tive que ficar prestando atenção aqui para anotar os possíveis destaques, eu fui lendo item por item, até chegar no final e vi que talvez pudéssemos acrescentar alguma coisa, que provavelmente caberia melhor no item 2, eu acho, aqui, viu, Arlen, aqui dessa parte desse retângulo cinza, que a gente fala aqui no 2, sobre lutas pela reindustrialização, desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação, etc., etc., me parece que a gente poderia complementar, como a ideia da carta é uma carta muito genérica e muito ampla, eu não sei se focar em algumas questões, mas aqui a gente está focando em algumas questões. Então, talvez nesse item, aí eu estou aqui propondo para que a gente analise e veja se cabe, é acrescentar aqui, Allen, acrescentar a questão também da luta pela infraestrutura, pela saúde, pela educação, pela segurança, nesse item 2, acrescentando, entendeu? Sim. Não sei se cabe, se todo mundo acha que cabe. Sim, que aí já entra. Seriam esses 4 itens acrescentando o item 2, infraestrutura, saúde, educação, segurança, não sei se ainda caberia alguma outra coisa ainda. Transporte, bom, claro. Mas transporte eu acho que entra na infraestrutura, não entra? Eu acho... Gilda, só uma coisinha, aqui faltou... também no item 2, na hora de bater, faltou no final participação nas lutas pela reindustrialização, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, contra a financiarização e desnacionalização da economia, garantindo a soberania, aquela observação que você tinha comentado. Então, faltou esse garantindo a soberania. Nessa versão 2, tá? Tá, ok. Olha, é o seguinte, tem 2 pessoas inscritas, depois... Qual é o seu nome? Você quer se inscrever? Eu sei da minha vez. Marcos. Tem 2 pessoas... Eu não entendi. Quer falar? Desculpa. Tem 2 pessoas inscritas nesse momento, que é a Darlene e depois o companheiro Marcos. E aí nós vamos proceder. Tem 2 propostas. Tem a proposta do companheiro médico, Marlonei, e depois tem a proposta do Jacó. Nós vamos proceder o encaminhamento disso. Por favor, Darlene, e depois o companheiro Marcos. Na realidade, não é um destaque. É só pontuar o companheiro Marlonei. Eu entendi. Assim, acho que todo mundo que está aqui é solidário à causa médica. A gente já teve várias reuniões na CNTU. Nós somos várias profissões dentro de uma confederação, cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com seus problemas e sérios a nível nacional. E a gente sabe que existem prioridades por categorias.
E eu entendo o posicionamento da CNTU quando não especificou. Eu acho que se fosse especificar vários problemas de cada uma das nossas profissões, eu acho que ficaria um pouco amplo. Então, ela fez mais uma coisa generalizada. Mas é válida a causa, é válida a sua colocação, mas eu acho que não seria o momento de especificar de uma única profissão aqui dentro. Eu não sei qual é, assim, a opinião de todos, entendeu? Mas porque senão vai ter o problema dos economistas, dos nutricionistas, que também não são poucos, gente. Pós-doutorado na universidade não chega a ganhar 10 mil reais. Então, assim, a gente tem vários problemas. Então, assim, essa é a minha colocação que eu queria. Próximo companheiro Marcos. Quem quiser Perfeito, escrever? Darlene. Allen, por favor, Allen, eu queria chamar a atenção, assim, um documento dessa ordem, ele tem um objetivo importante, porque ele vai ser divulgado à sociedade brasileira, não é interna corporis, ele vai ser divulgado à sociedade brasileira. Eu fiquei pensando da seguinte maneira, o tanto que os empresários e até os governos desqualificaram os sindicatos e desqualificam, deixando com que a sociedade brasileira entenda, e até muitos dos nossos colegas profissionais de saúde, principalmente, entendem na cabeça deles que os sindicatos não têm a importância que tem, de fato. Então, como uma carta que se dirige à sociedade, eu penso que a gente talvez pudesse inserir um adendo ao texto de apresentação do documento. E aí eu não sei, eu não sou um bom escritor nem um bom orador. Estou colocando, assim, eu acho que o Allen é meio que genial nessas coisas, da seguinte maneira: não existe nenhuma potência no mundo, nenhum país importante no mundo que se concretizou como potência sem que tenha tido sociedades organizadas na área científica, na área social e na área sindical. E a importância dos sindicatos para consolidarem os países que são potências foi fundamental para a garantia da estabilidade e do crescimento deles. Então, a gente deve também informar, fazendo um fecho, para a sociedade compreender, na carta que vai ser divulgada, da importância que tem o sindicato para a criação dos países potentes, dos países desenvolvidos, e da importância da estabilidade que dá essa organização existir nesses países e do jeito que a gente está querendo que seja feito. Eu não sei se eu me fiz entender, mas os leigos e as pessoas que vão ler vão pensar que é um documento de sindicato, sim, reivindicatório, essa coisa. E eles não entendem a importância que tem o sindicato, a existência deles para os países se desenvolverem, para se tornarem potências políticas e econômicas. Perfeito, Marcos. Eu vou chamar a Marta. Marta, por favor. Depois, o Jacó vai fazer uma palavra aqui e a gente depois vai fazer os encaminhamentos, tá bom? Eu participei da redação dos documentos do evento. E essa questão dos médicos, ela não passou desapercebida. Evidentemente que estamos todos nós sob o impacto desse debate muito forte, muito complexo, mas a gente não se posicionou exatamente sobre isso, porque nós teríamos que alongar e tratar de muitas especificidades. Os engenheiros também estão passando por uma série de problemas, os nutricionistas têm salário não respeitado, etc, etc. Então, nós optamos por não, digamos, citar nenhuma categoria especificamente, mas eu acho, agora eu estou propondo, não como da equipe de redação, mas como uma pessoa que está participando, eu acho que a questão da saúde pública e da educação pública deve ganhar no documento uma maior ênfase. Muito bem. Dentro da abordagem dos serviços públicos, a gente pode, aí com algumas pequenas palavras e também lá embaixo, dar um reforço, porque eu acho que isso é uma coisa
Pode ser que a gente não goste do Mais Médico, outro não gosta, mas todos aqui são a favor da defesa do SUS. Porque no meio dessa bagunça, o SUS, a palavra SUS desapareceu. Né? Quando mais médicos, cadê o SUS? É o SUS que a gente tem que falar do SUS, eu entendo assim. Certo, se é com mais ou com menos médicos, eu não sei, mas é o SUS. Obrigada, Marta. Olha, tem 2 inscrições, mais, e depois o Jacó vai falar. Nós temos horário, gente. Nós estamos com um problema. A Catarina é a última. Então, assim, olha, 2 minutos, porque, veja bem, nós temos um horário, tem um coral que vai tocar aqui, e eles têm horário. Então, nós temos que, além de vocês falarem, nós temos que aprovar os encaminhamentos e depois fazer o encerramento. Entendeu? Então, por isso que nós estamos urgente. O companheiro lá de trás, que levantou a mão. Companheira. Foi a moça primeiro, Não, então, ele desistiu. Ela não me enxerga. Você. É a companheira, depois o companheiro, por favor. 2 minutos. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tereza Neumann, estou como presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará e também diretora de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Engenheiros. Nós entendemos que estamos aqui num evento de uma confederação, que congrega federações e que nessa federação estão profissionais de várias modalidades. Então, eu quero só me juntar às falas, no sentido de entender que é importante tudo que nós estamos vendo ser veiculado nas mídias, a questão do Mais Médico, a questão do SUS, a questão da saúde, da educação, mas entendemos que é um momento de um documento genérico, mesmo que depois nós tenhamos que estar fazendo algo que contemple todas as modalidades de profissionais que estão dentro da CNTU. Porque os engenheiros também são peças importantíssimas, até mesmo na questão da saúde. Porque trabalham no saneamento, trabalham em habitações de interesse social, trabalham em uma série de transporte, em tudo. Né? Planejamento, planos diretores, todas essas questões. Então, eu vejo, e nós estamos vivenciando situações seríssimas também em nível nacional, como é a questão que agora nós podemos estar perdendo uma grande parte do nosso mercado de trabalho para as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. Então, são questões em áreas específicas, mas são questões que dizem respeito à própria sociedade, porque vai trazer prejuízo não só para a categoria, mas também para a sociedade. Então, é só uma questão de ponderar o momento e também ver que tem outras modalidades profissionais dentro da CNTU. Perfeito. Obrigada, Terezinha. O companheiro. Meu nome é Darley, eu sou do Sindicato dos Médicos do Paraná e presidente da FENAM Regional Sul Brasileira. Eu vim aqui fazer uma breve reflexão, principalmente na fala do Dr. Marloney. A nossa especificação no sentido de crítica não a governos em si, mas crítica ao programa na saúde pública do Brasil. Realmente, esse projeto Mais Médicos é uma situação de precarização. Nunca houve, na história desse país, um ataque às leis trabalhistas em cima de uma profissão, recebendo bolsas de estudo, completamente um absurdo, sem revalidação de diploma, e os próximos talvez sejam os engenheiros. Os próximos vão ser os outros colegas que têm curso universitário. E temos também a EBSERG, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é mais um atentado à saúde pública brasileira, a entrega dos hospitais universitários. Então nós não podemos ficar calados quanto a isso. Essa EBSERG é dinheiro público financiando o privado e vão acabar com a autonomia universitária. E é isso que nós estamos aqui, através dos 54 sindicatos médicos, e eu quero saber o que eu vou poder falar para os meus colegas dessa carta, que nós estamos a favor de tudo isso.
Eu acho que essa é uma reflexão, e o Hospital Universitário, passando para a IBSERG, ela simplesmente vai dar assistência para o Estado e para o município. Acabou carreira pública, acabou concurso, acabou plano de carreira e salário e acabou piso salarial. É isso que nós estamos defendendo, dentro desta confederação. É essa a minha reflexão. Obrigada. A Catarina, por favor. Veja, a gente tem uma proposta, eu estou construindo um parágrafo sobre o campo da saúde, né? A gente inserir no texto sobre o campo da saúde e citar tanto o processo de terceirização, precarização do serviço de saúde, a marginalização de seus servidores, né? Em prol e colocar, inserir a luta da carreira única do SUS. Né? Porque o problema não é apenas dos médicos, não, entendeu? O médico tem, os médicos, assim como os odontólogos, né? Vocês são, assim, em alguns tempos, são privilegiados. Vocês trabalham apenas 20 horas, né? Agora, farmacêutico trabalha 40 horas, nutricionista trabalha 40 horas, enfermagem dá plantão 12 por 36. Então, a luta é pela saúde. E outra coisa, se não tiver máscara, você não trabalha. Né? E aí vai cobrar lá para a farmácia. E assim, é uma luta que não pode ser só corporativa. É uma luta de todos. A saúde é um problema de todos. E nós temos um dever e um compromisso de lutar por elas. Então, a proposta é fazer um parágrafo que insira todas essas temáticas, em especial a EBSER, que, por sinal, em Pernambuco, tá? Quem apoiou a implantação da EBSER foram seus colegas. Tá? Que foram os médicos que fizeram o movimento pró-EBSER, viraram as costas para o CIMEP, viraram as costas para o CREMEP, para todo o movimento de saúde. Então, a gente tem que fazer a crítica, mas a gente também tem que também olhar para os nossos defeitos e tentar consertar a nossa base. Obrigada. Clarice, por favor. Rápido, Clarice é a última, depois é o Jacó, sim. E nós vamos proceder os encaminhamentos. Tá. Aí é uma sugestão em cima da fala da colega que eu não registrei o nome, peço até desculpas. Marta. Marta. A necessidade de se repensar o item 2, quando a gente puxa a garantia e para a soberania da infraestrutura, segurança, educação, transporte e saúde. Eu acho que a saída seria melhorar a redação, porque o transporte, inclusive, agora é questão de Estado, né? E a gente pode englobar essa situação dos médicos, dos engenheiros, eu acho que de uma maneira geral, e eu acho que cabe nesse nosso documento uma reflexão, porque, infelizmente, é uma chamada sutil ao governo, que ele é insensível às reivindicações. Ele anda muito soberano, e eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is. Aí a sugestão, e a gente está aí para ajudar, uma redação que englobaria sinteticamente essa situação. Eu acho que é importante. Você teria condições de mandar Eu entendi, mas tem mais coisa que eu acho que o pessoal que fez sugestões, que mande aqui para a mesa, para a gente poder depois ver como é que a gente vai dar o encaminhamento. Ceci, é a última e depois o Jacó. Eu sou absolutamente solidária com a luta dos médicos desde o início. Considero também este documento muito bom. Então, eu acho que a gente tem que chegar a uma conciliação. E eu diria que, naquele parágrafo, a CNTU vem manifestar à sociedade brasileira suas bandeiras. Ponto. Eu acho que caberia. Não poderíamos deixar de registrar o mal-estar que acomete certas categorias, que, a exemplo dos médicos, etc. Aí, quem tem que fazer é a CNTU, o Allen, que é ótimo nisso, junto com o pessoal da FENAM. Uma frase. De todas as categorias, doutora. Gente, um minutinho. Deixa a companheira terminar a intervenção dela. Depois a gente vai dar o encaminhamento. Aí a gente vai... Quem manifestou aqui, não é quem manifestou aqui,
mal-estar, um encaminhamento que o governo está dando, que eu escutei e entendi bem, foi a FENAM. Eu não vi nenhuma outra categoria fazer isso. Tá? Bom, então por isso que eu estou falando. Se há outras, aí é para discutir com ele. Mas eu acho que aqui, eu acho que caberia a CNTU registrar o descontentamento de certas categorias que estão sendo atingidas nos seus direitos, na sua capacidade de exercício profissional, a exemplo de... Vocês têm que chegar a uma fórmula de conciliação. Eu acho que só ficar, queremos uma saúde melhor, um Brasil para todos, é bom, mas é pouco. Porque esse Brasil para todos não haverá sem os trabalhadores com seus direitos respeitados, bem tratados e com possibilidade de ascensão. Só isso. Ceci, dá para você escrever aí o que você acha que tem que estar colocando e encaminhar para a gente? Porque é o seguinte, nós temos que preparar isso e amanhã isso tem que estar pronto. Então, nós temos ainda uma série de trabalhos a fazer e fica difícil a gente tentar depois contemplar todo mundo. Por favor, o Jacó vai fazer uma explicação e nós vamos encerrar, já encerramos as falações e depois vamos proceder por causa do horário. Nós temos 10 minutos para encerrar. Pois não, mas olha, 2 minutos, por favor. Porque assim, não... Olha, eu gostaria que o pessoal do plenário fizesse silêncio. Em nenhum momento eu fiz proposta para ter exclusividade da categoria médica. Me desculpe se alguém entendeu isso. Porque eu entendo que esse governo trata mal todas as categorias. Trata engenheiro, trata farmacêutico, trata nutricionista, trata todo mundo. Então, eu acho que a proposta da senhora ali, que terminou de falar, por exemplo, os médicos, não precisa ser os médicos, as categorias aqui presentes. O importante é dizer que esse governo trata mal todo mundo. É isso que é importante. Nós não queremos exclusividade, não precisa citar médico. O governo trata mal, sim, todas as profissões que estão aqui dentro. E outra coisa que eu queria, agora é uma pergunta. Ontem o Lula recebeu um título de honoris causa e ele justamente no agradecer citou essa frase aqui. Eu queria saber se essa frase é aleatória, eu certamente é. Está escrito aqui, ó. O Lula disse ontem, Dilminha, a Dilma estava sentada do lado, nós vamos continuar com o nosso projeto Brasil 2022, para comemorar o bicentenário da independência naquela data. Essa frase está aqui dentro. Eu queria, certamente é aleatória. Gente, não, o Lula foi quem copiou do Allen. Eu estou propondo que se modifique. O Lula foi quem copiou do Allen. Ah, bom, se o Lula copiou, então eu retiro. Mas está muito estranho. Allen, você quer... Rapidinho. Não, rapidinho. Meus amigos... Gente, olha... vamos fazer silêncio para a gente poder continuar? Senão a gente vai demorar mais ainda. Meus amigos... Tá Ceci, gente, vamos fazer silêncio. Vocês se precisarem ficar ali do lado, porque senão a gente não consegue terminar a plenária. O Marcão, que participou intensamente com esse bom sotaque dele da jornada de hoje, não é? Ele é uma mistura, assim, também tem um toque de mineiridade, né? Ele colocou uma questão que eu pensei uma frase do nosso caderno, não é? Que diz o seguinte, dentro daquela ideia da valorização dos sindicatos, né? Que ele estava colocando. O sindicalismo de camadas médias se afirma como uma alternativa para promover a valorização profissional, a melhoria da qualidade de vida e uma melhor coesão social. Tá? Quer dizer, a segunda questão, eu acho que está bom, aquilo que Gilda comentou, da gente fazer um parágrafo, não é? Em que leve em consideração aquilo que a Marta comenta, aquilo que a Ceci e os nossos 2 companheiros da área da saúde, Marlonem, gostei da veemência do Marlonem, onde que está o Marlonem? Opa, Marlonem, e do Darley, não é? Então, levando em consideração, eu estou aqui ao lado do Jacó, e eu sempre aprendo com ele, ele me disse, olha, os nossos companheiros, acho que sabem que a CNTU
ela entrou com uma DIN, não é? Em relação, foi a primeira confederação que entrou com uma DIN em relação a essa questão, não é? Quer dizer, então, eu acho que o Jacó pode esclarecer melhor isso. Estou comentando isso porque é importante, Marlonei e Darley, que vocês saibam que vocês estão numa confederação que não só ela é avançada, mas ela entende que tem que defender os interesses concretos da nossa categoria, como o fez. Então, isso é um valor importante. O Jacó vai fazer uma explicação aqui, um informe, e depois nós vamos proceder aos encaminhamentos. Tá, é rápido. Talvez eu já pudesse até ter colocado antes essa questão, mas eu acho que a companheira Marta, o companheiro Marlonei e o Darley me simplificaram bem a minha fala. O que eu queria dizer é que nós médicos, organizados nos nossos sindicatos, na nossa federação, somos muito orgulhosos de poder participar com as demais categorias no fortalecimento e no desenvolvimento das lutas que a CNTU tem e pode promover a nível nacional, congregando projetos, objetivos que levem às melhorias consequentes na vida da nossa população como um todo. E eu queria dizer como é bom nós estarmos integrados aqui com todas as categorias, porque através de uma demanda específica, né, que foi essa questão que envolveu os médicos, a FENAM demandou junto à CNTU, e aí nós estamos aqui com o Murilo, nosso presidente, o Jonas e a Silvia, nossos advogados aqui da assessoria jurídica da CNTU, que se eu disser alguma bobagem, vocês me corrijam, mas eu quero dizer, como é bom a gente estar junto, porque ao ser provocada, a CNTU entrou com uma DIN, questionando essa questão desse projeto, mas veja bem, vamos deixar bem claro por que eu estou dizendo que é bom. Porque essa DIN não é para defender a categoria médica ou essa ou aquela categoria. Essa DIN questiona a infração aos direitos trabalhistas consagrados na nossa Constituição. Então essa DIN é para defender todos os trabalhadores do nosso país, contra a precarização do trabalho. E é isso que a CNTU está fazendo, e nós vamos ganhar isso em defesa de todos os trabalhadores do nosso país. Obrigada, Jacó. O entendimento que nós estamos tendo é o seguinte. Primeiro, o Marcos fez uma explanação aqui em relação mais geral da introdução do documento. Nós estamos entendendo que tem uma cartilha que já está subentendido todo um documento muito bem escrito, com vários tópicos, e talvez isso esteja já embutido ali. Então, talvez o Marco pudesse dar uma lida nessa cartilha, que vai acompanhar a carta, não é? E ver se está contemplado nisso. A outra questão é o seguinte, acho que não tem polêmica no que diz respeito à questão da saúde, à questão da educação, das propostas que foram feitas aqui, inclusive do Jacó, e as propostas feitas para os outros companheiros, tanto os médicos, como o farmacêutico, como a Ceci, como a própria Marta. Eu acho que nós vamos absorver, ver de que forma a gente constrói esses parágrafos. Eu acho que vai ter que ter mais um parágrafo para acomodar melhor a redação e as propostas feitas. E aí a gente amanhã, primeiro, a gente aprova essa carta, e amanhã a gente faz a terceira versão, levando em consideração todas as contribuições que foram feitas aqui, no sentido de garantir que o documento saia um documento de unidade da CNTU, respeitando todas as categorias. Porque é isso que é importante, que a gente possa estar unido, não é? E que a CNTU defenda as categorias de forma a não privilegiar e não entrar em divergências que não são salutares para o movimento da CNTU. Então, é nesse sentido que eu acho que a carta tem que sair, e é a nossa preocupação. Acho que a preocupação dos médicos é legítima quando diz que tem que respeitar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e nós todos, e outros profissionais, tanto da área de saúde como de outras áreas, também entendemos que é necessário a gente garantir esses direitos, porque nós somos uma entidade sindical que defende o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, é isso que nós vamos estar colocando no nosso documento, na nossa carta. Então, é esse encaminhamento que a gente está dando. Nós vamos absorver as pessoas que queiram, que fizeram as propostas, que nos mandem por escrito, e aí a gente vai poder pegar com a Rita e ajustar
nessa carta e amanhã essa carta será distribuída. Nós vamos proceder à votação da carta com esses adendos que foram feitos aqui. Quem é favorável à carta, com todos os adendos feitos e que as propostas já estão na mesa, levante o braço, por favor. Obrigada. Quem discorda? Quem se abstém? Então, foi aprovado por unanimidade. A gente fica muito contente. Uma salva de palmas para o nosso encontro. Bom, gente, essa vai ser o encaminhamento, e aí eu gostaria de... Não, eu ia convidar o Murilo. Hã? Não, eu ia dizer para... acho que era importante, né, que o Murilo viesse aqui, porque depois daqui a gente vai ter o coral, espero que vocês fiquem aqui, daqui a pouco ele deve estar começando, não é? E o Murilo faz o encerramento, não é? Então eu gostaria que o Murilo viesse para a mesa. Como eu tenho uma voz parecida com a do Roberto, vocês entenderam, né? Então eu falo. Mas eu gostaria de primeiro falar da alegria desse finalzinho, então. Foi fantástico. Eu acho que a discussão da carta ela tem que ser desta forma. As pessoas precisam discuti-la, precisam brigar por colocar alguma coisa, por tirar outra, mas isso é extremamente importante para todos nós sindicalistas, todos nós da CNTU. Parabéns, parabéns a vocês, parabéns a vocês, e acho que nós temos sempre que nos colocar aberta e democraticamente. Acho que é importante que nós tenhamos a nossa luta naquilo que nos afeta e o respeito ao conjunto para que tudo dê certo. Acho que nós tivemos aí uma luta na questão dos médicos, na DIN, que foi extremamente importante para garantir direitos, para buscar questões que poderiam abrir uma avenida e depois nunca mais nós resgatarmos. Então, eu acho que nós estamos no caminho muito importante, muito sério para todos nós. Então, eu quero parabenizá-los, dizer que esse dia foi um dia fantástico de hoje. Um dia de trabalho, do começo até agora, depois desse coral, né, Allen, que nós vamos assistir. Agradecer a vocês o empenho, a dedicação de estar aqui, a vocês que contribuíram montando, ao Allen, com toda a equipe que montou esse nosso seminário, e dizer que amanhã tem mais. Amanhã tem luta, tem a carta montada, tem a carta em cima com com essas colocações feitas, mas todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado aí ao Cláudio, a Darlene, ao Carrijo, a companheira Gilda, que coordenou, ao... O que é? Ao Jacó, né? Eu ia falar outra coisa aqui antes, mas aí vai ao Jacó, ao Allen, aí eu ia falar, como eu estava falando dos médicos, eu ia fazer uma parte, mas então deixa ele a parte. A todos vocês, acho que nós temos que lutar. E quando a nossa categoria for atingida, nós temos que ir juntos lá. Nós temos que dar a mão e ir para aquela que está sendo atingida. Quando for outra, vamos juntos para outra. Vamos dar as mãos. Eu me lembro uma oportunidade em que privatizaram uma empresa. Nessa privatização da empresa, era uma empresa extremamente eficaz, não sei o quê, tarará, privatizaram a empresa. E aí, no momento da privatização, aqueles poucos que estavam sendo colocados numa lista, que iam ser demitidos, estavam gritando. E aqueles que estavam na condição de chefe, dizendo o seguinte, eu vou ficar, estavam falando, é isso mesmo, mas vai ser para melhor. Quando privatizou, os primeiros a serem mandados embora foram os chefes. E aí eles perceberam o seguinte, que somente a unidade faz a diferença. Somente no conjunto
nós conseguimos vencer as batalhas. Nós temos que entender cada ponto, cada vírgula que está sendo colocado. E tenha certeza absoluta que nós estamos fazendo uma confederação séria, do bem, justa, e que a gente procura corrigir os nossos erros, porque erramos bastante, mas sem dúvida nenhuma, não há, e como aqui nós temos essa tranquilidade, nós não temos um partido político. Então nós podemos criticar um, elogiar o outro, assim que um for bom e o outro for ruim. E assim por diante. Dessa forma, é a maneira mais clara que nós podemos conduzir a nossa confederação. Uma boa noite a vocês. Você vai chamar para o evento? Então eu vou falar como o Roberto. Senhoras e senhores, o evento é no térreo. E uma boa noite a todos vocês. E amanhã começa que horas? Às 9 horas da manhã. E muito obrigado.